que não acabou e não ganhamos nada. Então, que a partir de agora, se eles trabalharam bem até agora para que a gente estivesse nessa primeira colocação nesse momento, e fazendo a maior campanha dos pontos corridos do primeiro turno do Esporte Clube Internacional, que eles se preparem, que vão trabalhar mais. Porque se não trabalhar mais, as coisas não seguem no caminho. Se não trabalhar mais, nós não continuaremos ganhando. E aqui a gente sabe muito bem onde a gente está e o que a gente fez para chegar até aqui. Então, fazendo esse elogio a todos, encerro os elogios e os enfeites. E a partir de manhã, muito mais suor, muito mais trabalho, muito mais entrega, porque faltam 19 rodadas. É muito campo pela frente, é muito jogo, é muita disputa. O segundo turno sempre é pior que o primeiro. Então, tranquilidade. Não, só, então retomando, né, Odair, a questão dos gols nos últimos lances, eu citei 3 jogos, o Vitória hoje e aí eu ia terminar com que é a questão de forjar, de repente, o caráter vencedor da equipe. Isso aí, na verdade, é o seguinte, isso aí nada mais que eu falei ali dentro, agora no final, na reza, no final, eu disse para eles o seguinte, o futebol, o esporte, ele não foge das nossas vidas. Na tua vida, meu amigo, tu colhe o que tu planta. Se tu colhe safadeza, trairagem, coisas ruins, o mal, é isso que tu vai colher em algum momento na tua vida. Pode ter certeza disso. E esse grupo plantou muito trabalho, muita dedicação, muita transpiração. Por isso que a vitória, o gol, a bola não entra por acaso. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Tudo tem um porquê. Não é, aconteceu por acaso. Aconteceu porque o Camilo, mesmo não jogando, não recebendo muitas oportunidades minhas, o Camilo não deixa de treinar falta. Então, quando surgiu a falta, foi lá bateu com confiança. Por quê? Porque treinou, estava treinando. Então, as coisas não são desconectadas. Nós colhemos o que nós plantamos. Não, no futebol e na vida. Agora, Odair, você disse aí, o Inter chegou onde chegou, mas ainda não conseguiu ganhar nada, tem mais um turno pela frente. Lá em Belo Horizonte, depois da vitória sobre o Atlético, você dizia, olha, os times vão nos olhar diferente, estão nos olhando diferente. E o Paraná, hoje aqui, também veio com uma proposta de tentar anular o que seria o jogo do Inter. Isso você está vendo que vai aumentar? E, taticamente, como é que você sentiu esse jogo aí com esse Paraná tentando anular as principais ações do Inter? Primeiro, fazer um elogio ao Paraná, que fez um excelente jogo dentro da estratégia dele, baixou as linhas, dificultou, tirou os espaços, mas mesmo assim nós tivemos maturidade, tivemos inteligência para trabalhar essa bola, para tentar desequilibrar o Paraná bem postado defensivamente. Em alguns momentos precipitamos um pouquinho o cruzamento, e aí as minhas substituições no segundo tempo e a minha mexida para variação foi justamente para tirar um pouco desse cruzamento, para que a gente pudesse não ter um cara de referência, porque seria muito fácil eu botar um cara de referência lá, aí com a substituição eu mostro para o time, bota a bola na área, só que ele não estava dando certo. O cruzamento não estava surtindo efeito técnico e tático para nós, tanto no escanteio, que nós tivemos inúmeros escanteios, quanto na bola a gente trabalhava bem essa bola, chegava dos lados, e aí de cinco que chegava, 4 estávamos cruzando. E aí falei com eles no intervalo, e nas modificações e nas substituições procurei mostrar o seguinte, faz uma ou duas, mas a outra tem que buscar a variação da tabela, da infiltração, da finalização, coisa que aconteceu com o Nico na finalização, teve a infiltração. Mas hoje não era dia da bola cruzada para a área. Não estava dando. O Paraná conseguiu encaixar muito bem esse tipo de bola. Tem dias que você tem 2, 3 escanteios, uma bola para a área e faz o gol. Hoje a gente deve ter tido 30 escanteios. Nós tentamos trocar a forma até de bater escanteio, fechando, abrindo. Depois eu fiz a bola curta para tentar mexer a defesa. Então o que mais me deixa feliz no jogo de hoje foi que a gente fez um jogo consciente, com dificuldade para penetrar as linhas, para furar essas linhas, mas fez um jogo consciente e não desistiu do início ao fim. No último tempo aqui da parada técnica, os jogadores já vieram de dentro do campo dizendo, calma, vamos trabalhar a bola, vamos nos aproximar, vamos fazer a tabela, porque daqui a pouco vai ter uma falta próximo da área, daqui a pouco vai surgir uma tabela, e foi o que aconteceu. Então, méritos para a equipe nesse sentido, que mesmo com todas as dificuldades que o Paraná nos impôs, nós tivemos calma, tranquilidade e perseverança para desequilibrar essas linhas e encontrar o gol
da forma como a gente encontrou, emocionante. Odair, boa tarde, parabéns pela vitória. Você falou sobre o primeiro turno, o segundo turno muitas vezes ser mais difícil, na maioria das vezes mais difícil do que o primeiro, mas nesse campeonato o próprio primeiro turno já se mostra bastante competitivo, né? Troca ali na frente, terceiro, quarto, segundo, uma vitória te leva para o primeiro, na mesma rodada já perde posição. Sim. Como é que você vê essa competitividade junto aos teus jogadores? Isso acaba sendo bom para manter os jogadores sempre ligados, sempre entrando em campo nessa vontade da vitória, nessa busca constante da vitória, como disse o colega há pouco, ganhando jogos no final, não desistindo nunca. Essa competitividade do próprio campeonato faz bem para o teu time? Como é que você vê essa questão? Não, a gente não fica olhando para a tabela. A gente tem que olhar para o que a gente tem que fazer de melhorar as coisas técnicas, táticas do jogo, e preocupado com o nosso jogo. Por isso que eu falo sempre do jogo a jogo, do próximo passo. Agora é Bahia. Iniciamos o segundo turno, perdemos jogadores, tem jogadores que estão fora. Então nós vamos agora nos reunir para fortalecer todas as energias e tudo que a gente puder pro jogo do Bahia. Claro que a gente olha para a tabela no sentido que nós temos 38 pontos, mas os jogadores sabem que é disputado, sabe que qualquer vacilo, uma vitória de um adversário, ele te passa uma sequência de vitória, um time que está abaixo encosta. E o segundo turno, eu não falei por falar, porque eu fui pesquisar a respeito do segundo turno. Poucas equipes, muito mais equipes, não conseguem somar o mesmo número de pontos na média de todos os campeonatos, e poucas equipes dão um estirão no segundo turno. Porque o jogo fica muito... Agora, quem quer estar na frente, quer se manter, e quem está lá embaixo chegou o momento. Ou é agora ou nunca mais. Então os jogos ganham uma concentração e uma dificuldade maior. O Corinthians fez 47 pontos ano passado, no primeiro turno. Sabe quantos pontos fez no segundo? Ele fez 72 no total, 25. 25 para 47, gente, o mesmo time, é muito ponto de diferença. O que significa isso? Que só o Corinthians caiu? Não, o Corinthians caiu um pouco, mas as outras equipes também somaram pontos. Então essa é a dificuldade do segundo turno, por isso a tranquilidade de dizer que temos 10 jogos em casa, 8 clássicos. E a gente, nós do futebol não falamos que às vezes, eu falo também, já falei, nós todos falamos o seguinte: pô, você vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, perder não é essa coisa, porque é um clássico do futebol brasileiro, jogar no Maracanã contra o Flamengo, ou o Flamengo jogar aqui, só que a gente tem 8 de 10. E a nossa campanha no primeiro turno foi muito forte, nós empatamos 2, jogamos 9, ganhamos 7, empatamos 2. Se nós fizermos só essa campanha dentro de casa, são 21 pontos, 24, 23 pontos mais do que a gente somou, briga no mínimo pela Libertadores da América. Só que são clássicos, as equipes são fortes, tem qualificação, pode vir aqui, olha o Paraná. Vai vir Flamengo aqui, vai vir Grêmio, vai vir São Paulo. Claro que também tem a vantagem de nós jogarmos em casa, com o nosso torcedor, que fez a diferença hoje e vai fazer lá na frente. Mas por isso que eu estou falando sobre a calma. Calma. Nós estamos fortes, mas falta muita coisa ainda. Tá aí, olha, toda a calma, toda a parcimônia de Odair Hellmann para falar dessa chegada à liderança, à ponta da tabela no fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Bota um segundo turno como mais difícil, independentemente de onde se joga, Eugênio. É verdade. A leitura dele, né, analisando a tabela, é contrária à de muita gente que fala o seguinte: o Inter, no segundo turno, vai receber todos os times que estão brigando com ele na tabela. Ou seja, vai receber esses times, vai jogar em casa e tem vantagem por jogar em casa para ganhar esses times. Mas, por outro lado, ele já reverte esse ponto de vista. Ele, olha, eu vou jogar em casa onde eu ganho muitos jogos. Só que vou pegar 8 times de primeiro nível do Campeonato Brasileiro. Então terei dificuldades para ganhar esses jogos todos. É normal que eu perca pontos aqui e ali para um São Paulo, para um Flamengo, para um Grêmio, para um Palmeiras. Então ele relativiza isso. Eu acho que é muito difícil a gente ficar projetando o que vai acontecer no segundo turno. O fato é que até aqui ele faz a melhor campanha da história do Internacional no primeiro turno de Campeonato Brasileiro e pode encerrar como líder do Campeonato Brasileiro esse primeiro turno. Então, palmas para o Odair Hellmann, muito criticado, muito questionado, ninguém no início confiava muito no trabalho dele, mas a direção do Internacional deu tempo para que ele trabalhasse, arrumasse o time que chega nesse momento muito bem.
Tá aí, olha, enquanto você faz as contas aí para saber onde é que seu time pode chegar nesse segundo turno, que é mais difícil que o primeiro, o Central Fox faz um intervalo rapidinho. Não sai daí não que a gente tá voltando.